sexta-feira conturbada após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Teve vazamento de áudio de Muricy Ramalho, depois o Muricy se disse arrependido, garantiu que ele e Rogério ficam. A diretoria do São Paulo não quer a saída dos dois profissionais. O São Paulo, nesta semana, começa pra valer a sua temporada de 2022. Rogério Ceni já indicou as posições que precisa de reforços, já passou a relação dos primeiros jogadores que ele acredita que o São Paulo possa contratar dentro do seu orçamento limitado e agora aguarda esse estudo financeiro do São Paulo e as negociações em andamento que podem trazer reforços para a próxima temporada. Rogério quer um zagueiro rápido, de preferência que jogue pelo lado esquerdo, o nome de Canu, do Botafogo, que já foi ventilado no São Paulo no começo da temporada. Isso. Interessa ainda e bastante. Quer um volante de transição alto e rápido no meio de campo e quer prioritariamente dois atacantes de lado, velozes. Para Rogério Ceni é fundamental a contratação desses dois atletas. Além disso, o São Paulo tem carências na lateral direita pela falta de futebol de Igor Vinícius de Orejuela e talvez um reserva para o goleiro Thiago Volpi. Por falar em Volpi, ele está no México, esteve na sua ex-equipe, o Querétaro, participando de uma série de atividades como ídolo do clube, mas nada a ver uma possível transferência, retorno dele ao futebol mexicano neste momento. Outra situação que o São Paulo tenta resolver e que está bem adiantada é de Arboleda. Salários já alinhavados, luvas com pequena diferença essa que pode ser resolvida, alguns mecanismos de pagamento sendo tratados com seu empresário para que Arboleda, cujo contrato termina na metade do ano, nem pense em assinar um pré-contrato com outra equipe, já renove, antecipe, fique mais 3 temporadas no mínimo no São Paulo e possa ser, digamos assim, um reforço para 2022. Além disso, o São Paulo também está monitorando a situação do Benítez, mas pelas postagens do atleta e pelas declarações do seu empresário nos últimos dias, a tendência é que o São Paulo não consiga o reempréstimo do jogador argentino e que ele tenha já encerrado a sua participação com a camisa tricolor. Durante a semana, muitas novidades. Quem sabe o São Paulo já podendo se antecipar e anunciando aí os primeiros reforços para a próxima temporada. Quem sabe? Duas votações muito importantes do Conselho Deliberativo. A primeira é a questão da mudança do estatuto, que está dando pano para manga, mandato de reeleição, mandato extenso do golpe e tal. E a outra é a votação do orçamento para 2022. Uma na sequência da outra. Que é quinta-feira. Na primeira votação, mudança de estatuto e tal, Muricy e Rogério Ceni não tem nada a ver com isso, entre aspas. Na votação do orçamento para 2022 tem tudo a ver. O que eles estão pleiteando e já conseguiram com o FICO é um orçamento mais generoso para o futebol em 2022. Que poderia ser aquele orçamento estilo bandeira de melo no Flamengo. Olha, esse em 2022 não vai entrar ninguém, vai sair todo mundo e nós vamos com esse time mais modesto que tivemos em 2021. Era essa a sinalização do presidente Casares com o orçamento pronto. Aí tem uma correria lá para ajustar o orçamento. Casares vai viajar para o exterior em janeiro, sabe-se lá para onde, para tentar alguma parceria. E, digamos, o plano de reformulação do elenco do Muricy e do Rogério começa a estar em andamento. E eu vejo em 2 etapas. A primeira, mais imediata, com jogadores comuns, jogadores de times que subiram para a primeira divisão, jogadores de times, os nomes que a gente debateu semana passada, que eram Romarinho e Rodinei, nesse estilo mesmo. Você tem uma ideia, o Piperno fica maluco e é assim, esse tipo de... Estou te falando. Mas Romarinho não de Romarinho. Só para deixar claro, não de Romarinho. Não de Romarinho, o Romarinho genérico do Fortaleza, comandado pelo Ceni lá atrás, hoje é reserva do Fortaleza, às vezes reserva da reserva. Bem reserva. Num primeiro momento e num segundo momento, talvez ali naquela janela do meio do ano, assim como fez o Corinthians, e aí esse é o exemplo utilizado por Rogério e Muricy. O Rogério indiretamente, o Rogério não fala o nome Corinthians, mas só tem time grande que conseguiu, com problemas financeiros, trazer jogadores fundamentais e que mudaram a condição do time. Foi exatamente o que o Corinthians fez no meio do ano. E na janela, que é aquela janela que o cara acaba o contrato na Europa, vem, o cara não é essa janela de janeiro, cara. Essa janela só contrata quem tem dinheiro em caixa, na bala, e tira alguém bom de outro lugar. É a janela do meio do ano para que o brasileiro do São Paulo, ou a temporada, quando ela chega no seu ápice, embora ela seja mais curta, esse ano tem uma armadilha aí, tudo começa mais cedo, que o São Paulo faça um 2022 melhor que 2021. De novo, o empurrar o problema que você falou é, de fato, qual é o tamanho dessa aventura que o Muricy, o Rogério, o Belmonte ou a diretoria de futebol de São Paulo está meio que impondo para o clube. E acho que o São Paulo tem É claro que a gente sempre conversa aqui, não é banco, mas tem que ter responsabilidade. Então,
E tem a outra comparação com o Corinthians, é aquela. Se você consegue classificações, metas, você vai ampliando o seu cofre também durante a temporada. Se você tem um time que só fica em 15º, você só ganha a cota do 15º do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que com o título paulista, o São Paulo ganhou um dinheiro significativo, com o 5º lugar, 4º lugar do Brasileiro passado também, e no segundo semestre não conseguiu nada, só avançou um pouquinho na Copa do Brasil, um pouquinho na Libertadores. Então é uma engenharia complexa e ela tem que ser responsável. E acho que a partir do momento que deixar isso público, Muricy e Rogério, duas figuras lendárias do São Paulo, eles têm responsabilidade, sim, maior ainda. Não só no resultado do campo, como no resultado do balanço fora de campo. A engenharia financeira parte também desses dois caras por conta desse ultimato, praticamente, que eles fizeram na semana passada. Que é mirar o exemplo do Corinthians. Se for o exemplo esportivo, o que o Corinthians fez nessa temporada, o São Paulo teve a mesma colocação. Aliás, a colocação melhor que o Corinthians na temporada passada, quando não ganhou nada, assim como o Corinthians, que não ganhou nada esse ano. E com o time lá do Diniz, que era um time caro. Tudo bem, todo mundo acha também que o time do São Paulo, o time do Diniz era um time barato, um jovem. Não era. Tinha o Daniel Alves, o Juan Fran, tinha um monte de Hernandes. Era esse time aí, né? Mas o São Paulo do Diniz, mesmo tendo fracassado na reta final do Brasil, caiu em 4º lugar no Brasileiro, 5º lugar, e foi direto para a fase de grupos da Libertadores. Esportivamente é a mesma coisa que o Corinthians fez esse ano. Idêntico. Então essa resposta tem que ser melhor com o ano inteiro. Tem que chegar o quê? Na semifinal de um campeonato, na semifinal do outro, tem que disputar um título. Está muito no ar essa coisa. O que acontece? O que é consenso? O time tem que ser melhor, treinado, preparado, desempenhar melhor na temporada toda. Isso aí. São Paulo em 2020, então já passou muito tempo, estamos quase em 2022. Faturamento, 135 milhões em vendas de atletas, 127 de direitos de transmissão, 44 de torcida e estádio, naquela época ainda teve um pouquinho de torcida em estádio, 35 de marketing e comercial, 5 em outros, total 346 milhões. O endividamento do São Paulo era, na ocasião, 606 milhões. Do Corinthians, 162 milhões em direitos de transmissão, 126 em vendas de atleta, 89 de marketing e comercial, 23 de torcida e estádio, 4 em outros, total 404 milhões. O endividamento naquela ocasião era de 983 milhões. Piperno, bom, tá aí esse panorama aí, então eu diria que do ponto de vista financeiro, fiscal, talvez o Corinthians não seja exatamente o melhor exemplo a ser seguido, esse é um ponto. O outro ponto pegando o carona no que o Arnaldo e o que a Marília falou, o São Paulo, há muito tempo, não sei nem quantos anos, vem contratando jogadores. Abre mão de caras importantes da base, Antos. Mas ficou aquele período de um ano e pouco sem trazer ninguém lá do Leco. Tá, mas indo até mais para trás do Leco, contratou. Sim, só que aí contratou Diego Souza, Trellis, Neilton, Sidão, Gestão Rogério. Agora o William aí que não jogou, Éder. Diego Souza não foi mal. Diego Souza não foi mal, verdade. Foi caro, mas não foi mal. Sim. Então, os jogadores, certamente todos bem caros, tirando acertou pouco. Outro, e acertou muito pouco. E aí que é o meu ponto. Por que agora vai acertar? Se errou tanto nos últimos anos. Eu não tenho resposta para isso e eu duvido que o São Paulo tenha, até porque quem está lá para contratar, por exemplo, o Rogério Ceni, trouxe Sidão, Neilton e Trellis, entre outros. O Trellis não foi ele, foi pesquisar, ele falou, não foi ele que me falou isso, mas ele foi pesquisar, não foi ele, foi depois dele, mas Neilton e Sidão foi ele, sim. Então, isso já não me dá muita esperança, né? O São Paulo tem que, a gente até falou aqui outro dia, do caso do Corinthians de 2008, 9, 10, quando o Corinthians também viu uma situação muito complicada, Série B, e sem recursos trouxe gente, que depois foi parar na seleção brasileira, um deles o Paulinho. Então, o São Paulo tem que garimpar melhor o mercado. Quem vai poder fazer isso? Não sei, talvez um Milton Cruz, sei lá. Agora, a verdade, então, eu fico muito em dúvida se o São Paulo tem a pessoa para isso, se o São Paulo tem o profissional ou departamento para isso, porque ele não tem feito. Segunda coisa, eu me lembro que na última campanha eleitoral de São Paulo, a gente conversou com o Júlio Casares várias vezes, e eu fui também a 2 eventos organizados aí pelo Roberto Natel. Roberto Natel, então eles tinham lá um diagnóstico, até que me pareceu bastante realista em relação à questão da dívida, que é algo que indiscutivelmente sufoca muito São Paulo, e aí o São Paulo tem que mudar o perfil dessa dívida, tem que alongar mais isso, talvez com uma empresa de consultoria como o Corinthians contratou. E a outra coisa que eu achei até bastante interessante é uma integração melhor com o Cotia.
Eu falo isso porque de vez em quando, é claro, o São Paulo promove algo. O São Paulo hoje tem até vários jogadores da base e tal, mas durante algum tempo o São Paulo olhou pouco para isso. Eu até me lembro do Juvenal reclamando disso. Pô, gastamos milhões aquilo é um complexo sensacional, não sai ninguém de lá. Ele tinha razão nisso. E o São Paulo, do Júlio Casares, só não enfrentou uma dificuldade maior porque o São Paulo conseguiu negociar e bem um dos meninos de Cotia, que foi o Brenner, logo no começo do mandato, e que foi um presente. Então, isso está aí, que foi um presente para a gestão Casares. Porque eu fico imaginando se não tivesse também aquela grana. Então, se o São Paulo não olhar para esse pessoal de Cotia e veja, infelizmente, aí eu vou entrar onde eu queria, o São Paulo vai ter que adotar a estratégia Fluminense. O que a estratégia Fluminense significa? E o Mário Bittencourt falou sobre isso. Falou, olha, sai realmente muita gente de talento de lá e nós gostaríamos e somos criticados por não reter esses garotos por mais tempo aqui, mas agora não dá. Isso vai ser possível quando o clube estiver mais saneado. Então hoje eu sou sim obrigado a vender os meninos de 17, 18, 19, 20 anos para pegar um pedaço desse dinheiro, trazer um jogador mais veterano para pagar um incêndio de curto prazo, mas sobretudo para fazer caixa, porque todo dia tem oficial de justiça chegando aqui. Então, assim, virou uma linha de montagem mesmo, é pegar jogador jovem toda hora e negociar. O São Paulo não está fazendo isso. Esses vários garotos do São Paulo estão aí já no time há bastante tempo. Podem ser úteis ou não, isso a gente pode discutir depois, só que independentemente disso, o São Paulo tem que usar esses meninos agora para fazer dinheiro. E não com a pretensão de melhorar o time. Isso é ruim, isso é triste, mas essa é a realidade de curto prazo para não comprometer ainda mais o futuro. Muricy e Rogério assumirem as contratações, porque o que aconteceu esse ano, o Pepeno falou bem, e é verdade, o São Paulo, a diretoria contratou sem a anuência do treinador. O Crespo não sabia nem quem estava vindo, cara. Ele não conhecia, ele não indicou nenhum dos jogadores. Só o Rigoni. A não ser o Rigoni no meio do ano. Nem o Caleri ele indicou, hein? Então. Nem o Caleri ele queria. Quem indicou o Orejuela? É uma questão. Foi a diretoria de futebol. Quem? Pensando. Tem que ter um nome. Alguém tem alguém levantou o dedinho numa reunião. Eu acho que a responsabilidade. Essa pessoa tá no São Paulo, a diretoria do São Paulo, sim, a diretoria do São Paulo tem 3 nomes ali principais, cada um faz uma função, mas são os 3 que continuam até hoje. O Carlos Belmonte, que é o responsável pelo trabalho do futebol. Agora? O Muricy, não, quem quer o Rodinei é o Muricy, trabalhou com o Muricy. E o Rogério também quer o Rodinei. Os dois trabalharam com o Rodinei. Eu não sou contra nem o Orejuela, nem o Rodinei. Não, eu tô falando até agora, né? O Rodinei e o Romarinho é Muricy e Rogério. Rogério, principalmente. Rodinei, os caras querem o Rodinei. Então, Rogério e Muricy. Então, não, exatamente, é bom dar nome aos bois. A diretoria do São Paulo até agora é Carlos Belmonte, responsável pelo departamento de futebol, Muricy Ramalho e Rui Costa. O Rui Costa mais faz os contratos e os detalhes, que propriamente ele já mandou em departamento de futebol, no Atlético Paranaense, na Chapecoense, no Grêmio. No São Paulo ele não tem a carta branca, mas ele é um cara importante. Então, o Orejuela está na conta desses 3, o William está na conta desses 3, eles são os responsáveis. Agora, o Crespo não era de fato, porque não foi assim, ó, eu só venho pro São Paulo com tal jogador, como o Rogério está falando. Não foi assim. O Crespo teve a indicação do Rigoni, que é do próprio empresário do Crespo, que estava lá na reserva do Elche, que foi uma bola dentro. Sim. E participaria do planejamento aí mais efetivo, acostumado com o futebol brasileiro, e sabendo quanto que o clube pode gastar, depois de conhecer o elenco do São Paulo, que ele chegou, o cara foi contratado durante o Brasileirão, chegou no Paulista com uma semana de intervalo. Então, a contratação em massa, inclusive o Benítez, o Crespo não participou, embora a comissão técnica do Crespo tenha trabalhado com o Benítez no Independente e tenha dado um aval assim, vocês conhecem? Conheço. Então pode trazer o Benítez, mas não foi indicação do Crespo. Não, eu só Desculpa. Agora eu acho que o Rogério, com esse ultimato do FICO, tem assim, chegou, ele tem que apresentar os jogadores. Chegou o Rodinei, ó, eu indiquei. Chegou o Romarinho, eu indiquei. Porque senão fica aquela coisa... Eu acho importante. E aí, pessoal, começou a temporada de Mercado da Bola. Eduardo Afonso aí trazendo um nome que eu havia pesquisado e que foi o tema do meu primeiro vídeo do canal ano passado. Foi Canu. O São Paulo por muito pouco não levou o zagueiro, só não levou na época porque o Botafogo não quis colocar na negociação a dívida que o time carioca tem com relação àquele atacante Henrique, um baixinho que foi uma baita promessa, mas quando foi para os profissionais, pingou de clube em clube e nunca se fixou. Foi para o Curitiba, Botafogo, Cruzeiro, mas nunca se fixou. E aí o Botafogo tem essa dívida, ele não quer que coloque a dívida na negociação e por isso na época melou a venda do Canu para o São Paulo. Vamos ver agora como é que seria feito esse ano. O outro nome que o Rogério Ceni gostava, mas que eu falei anteriormente, é Benevenuto. Só que o jogador já colocou o seguinte: a prioridade dele é o Fortaleza. Quer dizer, que fase do São Paulo, hein?
Então vamos ficar de olho aí. Um zagueiro deverá ser contratado, isso é fato. E o Bruno Alves, pelo jeito, vai ser dispensado. No caso, deverá ser feita uma rescisão contratual amigável, desde que o jogador encontre também um novo destino, senão ele fica. E o Cruzeiro tá de olho no jogador. Ainda falando de mercado da bola, nomes que apareceram no dia. O Jorge Nicola falou em Patrick, do Internacional. Um volante aí que está sendo pouco utilizado lá na equipe colorada. Já foi importante no próprio Internacional. Mas tanto o Santos como o São Paulo estão de olho. E aí, de acordo com o torcedores.com, o São Paulo poderia fazer uma troca pelo atacante Pablo. E aí eu digo, faz logo. Mesmo que ele não esteja também no Internacional, vamos trocar. Que é um volante que corre, marcador, tem altura como o Rogério Ceni gosta. Perfeito. E deixa o Pablo com os caras lá e talvez até ele se recupere e aí tem mais um ano de contrato e a gente vê o que faz. O que vocês acham aí dessa possibilidade? Possibilidade ainda barra especulação. E por fim, outro nome também que saiu no bolavip.com.br é o nome do volante Ronald, que segundo informações do site, o Rogério Ceni teria indicado. Esse volante é muito bom nos jogos contra o São Paulo e foi muito bem. Marcador rápido, sabe sair jogando com a bola. E assim como o Patrick tem 29 anos, ele também é um jogador abaixo dos 30, tem 24, teria até um potencial de revenda. São jogadores para ficar de olho. Agora, fica ainda mais claro, né, que o Gabriel Neves talvez não caia nas graças do Rogério Ceni, porque são dois jogadores aí para brigar por posição. Ou o próprio Rogério Ceni espera vender aí o grandíssimo Igor Gomes, né? O próprio Piperno falou que o São Paulo tem que vender jogadores da base, mas até o momento, com relação à venda desses jogadores, não apareceu nenhumazinha de especulação. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você achava que o São Paulo, quando não joga, não tem notícia, você está enganado, porque agora, até o início da temporada, é momento de mercado da bola. Então, se você quer ficar informado sobre o nosso amado tricolor paulista, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, entendeu? Saudações tricolores, uma ótima semana a todos e valeu!